no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Levanta a mão, a Bíblia para o céu e diga: meu Deus. Abre a boca e fala com vontade. Diga: meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz falar comigo. Diga: fala, Senhor. Mais forte: fala, Senhor, porque o meu coração almeja ouvir a tua voz. Assenta. Quem tiver razões para ser grato a Deus, aplauda Jesus e dê glórias ao Senhor. Aproveita que você está batendo a palma, abre a boca e manda glória para Ele. Os homens da glória, as mulheres, aleluia. A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. O território aonde era a cidade de Éfeso hoje está sobre o território da Turquia. E nessa cidade, nas edificações, havia um destaque muito grande. Havia uma idolatria nessa cidade a uma deusa chamada Diana e a um deus chamado Dionísio. Então existia nas edificações dessa cidade um grande templo. E para que você tenha ideia da magnitude deste templo, ele estava considerado entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Então, um grande número de pessoas iam para Éfeso, ano após ano, meses após meses, para cultuar a deusa Diana e para cultuar Dionísio. E neste culto a deusa Diana e o deus Dionísio, era muito notório a promiscuidade, porque no culto à deusa Diana era-se praticado prostituição. No culto a deus Dionísio era incentivado o alto consumo de bebidas alcoólicas. E foi exatamente nesse ambiente de promiscuidade, foi exatamente neste ambiente de grande destruição que, segundo Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ele vai estabelecer a igreja de Cristo. E ele vai, em virtude da sua segunda viagem missionária, chegar na cidade de Éfeso. E ao anunciar o evangelho, muitas vidas, muitas almas vão se render a Cristo. Até porque é isso que o evangelho faz. É isso que o evangelho promove: transformação, mudança de comportamento, mudança de vida e mudança de atitude. A Bíblia disse que ao ele chegar neste local, muitas pessoas aceitando a pregação da palavra, não fazendo uma adesão, porque quem adere ao evangelho, ele simplesmente faz parte de um grupo que está inserido no meio dos cristãos, mas não houve uma verdadeira conversão sobre ele, ele apenas aderiu. E aí aqueles que aderem estão apenas porque gostam de cantar bonito no coro. Aqueles que aderem ao evangelho, eles gostam da nossa música. Aqueles que aderem ao evangelho, eles gostam da companhia, o prazer da comunhão dos irmãos. E não era isso que Paulo estava pregando em Éfeso. Paulo estava pregando um evangelho, e a proposta dele para as pessoas não era aderirem ao evangelho, e sim convergirem ao evangelho. E quando as pessoas convergiam, quando as pessoas convertiam ao evangelho pregado por Paulo, era extraordinário. A Bíblia vai declarar na carta aos Efésios que ele vai exortar os irmãos, e nós temos baseado nesta carta um respaldo muito grande para apresentar a mudança, a transformação da vida daqueles que estavam aceitando o evangelho pregado por Paulo. Aqueles que roubavam, não roubavam mais, agora estão adorando a Cristo. Aqueles que prostituíam, não prostituem mais, agora estão adorando a Cristo. Aqueles que mentiam, agora não mentem mais, eles estão adorando a Cristo. Aqueles que tinham um caráter destraviado, um caráter não invejável, quando
quando eles convergiam-se a Cristo, eles tinham a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Oh, glória a Deus! E Paulo, ele vai sofrer uma grande perseguição em virtude deste apregoar o Evangelho de maneira pura, clara e genuína. Porque parte da economia de Éfeso era movimentada por causa do turismo e por causa da idolatria e prostituição que o templo da deusa Diana e do deus Dionísio gerava em Éfeso. Então, quando Paulo prega o Evangelho, as pessoas se convertem, as pessoas que prostituíam não prostituem mais, os que bebiam deixam de beber, aqueles que consumiam as idolatrias construídas ali em Éfeso, eles deixam de consumir essas idolatrias. O que vai acontecer? A economia da cidade vai ser mudada por causa do Evangelho que Paulo está sendo pregado, que está sendo pregado por Paulo. E aí você pode fazer a pergunta: pastor, mas o que ele está fazendo não é bom? O que ele está fazendo não está transformando vidas? O que ele está fazendo não está transformando pessoas? Sim, está, mas não vai soar bem aos ouvidos da deusa Dionisa, não vai soar bem aos administradores daquele local. E o que eles vão dizer? Vamos perseguir Paulo. O objetivo é simples: vamos tentar matá-lo. Se condenarmos ele publicamente, poderemos matá-lo, mas caso não conseguimos condená-lo, pelo menos expulso da cidade, nós conseguiremos expulsá-lo, conseguiremos tirá-lo daqui. É bem verdade que quem prega a verdade, é bem verdade que quem prega o Evangelho pleno, ele é perseguido, e podem até perseguir quem prega a palavra, podem até expulsar da cidade quem adora em verdade, mas a própria Sagradas Escrituras, ela diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes dar fruto por aquilo que ela foi designada. Oh, glória a Deus! Expulsa-se Paulo da cidade, expulsa-se Paulo de Éfeso, expulsa-se Paulo daquele domínio. Porém, a mensagem que Paulo havia pregado não poderia ser expulsa daquele ambiente. A mensagem que Paulo havia pregado jamais arrancariam daquele local. Então Paulo vai embora em virtude da perseguição. Só que Paulo, segundo Atos dos Apóstolos capítulo 19, ele vai deixar 2 crentes ali naquele local para dar prosseguimento à mensagem que Paulo começou a disseminar naquele local, e 2 pessoas ficam ali. Então ele vai embora, e ele tem a esperança, ele tem a expectativa de que aquela palavra ela iria se frutificar. Anos mais tarde, acredita-se que Paulo escreveu essa epístola universal aos Efésios por volta de 60 e 61 depois de Cristo. O objetivo de Paulo escrever esta epístola era promover a espiritualidade e promover o bom testemunho dos crentes que ali estavam. E Paulo vai começar esta carta fazendo com que todos os crentes de Éfeso entendam que judeus e gentios, eles são apenas um no corpo de Cristo, e agora que eles são o corpo de Cristo, eles precisam ser exortados. O tempo todo na carta aos Efésios, Paulo ele vai falar de como se vivia antes da conversão a Cristo e como se deve viver após a conversão a Cristo. O tempo todo ele vai contrastar com a realidade de quem tem Cristo e a realidade de quem não tem Cristo. Se você analisar com cuidado e com critério a vida de Paulo, você vai perceber que na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai dar um exemplo deste contraste com a sua própria vida. O que ele vai dizer? Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus, aleluia, ele vive. Ou, por exemplo, ele vai utilizar a sua própria vida como exemplo. Uma certa feita, em uma de suas cartas, ele vai dizer: caso você tenha